da colonização entre os portugueses e os nativos, porque os portugueses não sabiam falar as línguas nativas. E também aquele povo também não sabia falar português. Então, nesse termo, para tentar se comunicar, surgiu o crioulo. Então, por isso, dentro da língua crioulo tem muitos vocabulários portugueses. Então, tá bom. Eu vou falar o versículo João 3,16 em crioulo e depois falo também em balanta. Em crioulo seria: Pabia, Deus ama gente do mundo de baixo, toque desse filho um som, para tudo aquilo que você é tal, e catapirde, mas está tendo vida com catacaba. Então, esse é João 3,16 em crioulo. Em balanta, yang halenyen binyane viare que faye, katanyar também hood, e manang mani, ake amada, wetan de tem fiab nem salma. Amém? Mais fácil esse último. Pois bem. Então, essa é realmente essa é a necessidade que surgiu assim para se comunicar. Então, os missionários tinham a Bíblia em português. Ok, mesmo sendo a língua oficial, pessoas liam, mas tinha pouca compreensão. Porque não é nossa língua, é a língua imposta, não é? Então passou a ser assim. E levando em conta também o índice de analfabetismo, que era até de 50%, não é todo mundo que conseguia falar. Pelo menos quem estudava, dava para ler e falar em português. Então foi muito difícil essa compreensão. Dali surgiu esse trabalho de tradução. Então, a missionária escocês começou a traduzir Bíblia em crioulo. E, graças a Deus, essa Bíblia ficou pronta em 1997. Foi a primeira Bíblia em crioulo. Antes eram versões em português, aqui no Brasil mesmo. Mas em 97, então, foi concluído, depois de 40 anos de trabalho, foi concluída essa Bíblia em crioulo. Então foi maior festa e pessoas podem ler, pelo menos com mais profundidade, entender, compreender a palavra do Senhor. E tinha também alguns trabalhos com algumas porções do textos bíblicos, inclusive o Novo Testamento. Eram trabalhos feitos pelos missionários. Ali surgiu a necessidade da igreja assim assumir os trabalhos. Só voltando um pouco, a igreja lá em Guiné-Bissau surgiu assim, como eu falei, da chegada dessa missionária. Mas dali foi uma única denominação, Igreja Evangélica de Guiné-Bissau. Todos os missionários europeus, brasileiros ou de outras nações que chegaram nesse período trabalharam todos juntos nessa missão, fundando Igreja Evangélica de Guiné-Bissau. Então, foi assim. Por isso, quando eu cheguei aqui no Brasil primeira vez, as pessoas me perguntaram: você é de que igreja? Igreja evangélica. Sim, mas que igreja? E eu também não sabia sobre a denominação. Eu fiquei perdido, não entender. Só depois que eu vim entender que dentro do evangélico tem denominações. Mas essa visão a gente não tinha lá. Então, até 90, não existia nenhuma outra igreja. Depois disso que chegou, depois de 90 chegou a Assembleia de Deus, que começou o trabalho, mas não tinha muito êxito por causa dessa visão que a gente não tinha de denominação. E não conseguiu se firmar. Mas houve mais abertura a partir de 2000. E hoje já tem um bom número já de denominações diferentes que preferiam trabalhar separado, né? Foram enviados pela sua igreja, a maioria aqui no Brasil, aí chegaram lá e abriram um trabalho ligado com a sua igreja. Mas mesmo assim são trabalhos menores. Então é assim que funcionou as coisas. E a igreja estava sob a liderança da missão até 90. A igreja ficou já, quer dizer, a liderança do trabalho da igreja passou para os nacionais. Então eles começaram a assumir os trabalhos, a direção das coisas. Então em 2002 me chamaram também para assumir essa parte de tradução bíblica. No período que eu estava estudando aqui no Brasil, eu fiz curso de tradução e linguística na Missão Além, em Brasília.
E então eu posso assim trabalhar nessa parte. Então formamos uma comissão de tradução a nível nacional. Então dirigia os trabalhos e formamos diferentes grupos. Diferentes grupos em cada língua tinha um grupo específico para começar os trabalhos. Pensamos assim a importância de manter a nossa língua própria, porque hoje com essa globalização, essas influências, jovens que começaram a levantar querem aprender português, francês, inglês, por aí. E a língua começou a ficar em segundo plano aí. As pessoas falavam as línguas, mas não sabiam ler nem escrever nessas línguas, porque até alguns não tinham escrita, não tem alfabeto, não tem nada. E outros que tinham já é fácil, é o caminho fácil para prosseguir. Então começou a fazer essa tradução em algumas línguas e começamos com o filme de Jesus, traduzindo o texto de Lucas para fazer filme de Jesus. E graças a Deus começando com 5 línguas. E em 2004 foi produzido esses filmes nessas 5 línguas. E a inauguração, ou seja, o lançamento desse filme, inclusive foi na Embaixada do Brasil. Aí conversamos com a Embaixada lá, que eles tinham um salão enorme, e era também mais fácil convidar a autoridade, outras pessoas para participarem. Então eles nos cederam o espaço, então foi feito o lançamento ali. Foi algo bem marcante, e a primeira vez pessoas começaram a ouvir Jesus falando a sua própria língua. Algo que não existia. As pessoas assistiam filmes, maioria, não é, em inglês, francês, não entendia nada, só via só a imagem, mas não entendia. Enfim, só aquela ação e tudo. Mas isso comoveu muito. E hoje se tornou um instrumento, não é, para evangelismo. Então fizemos uma campanha evangelística em vários lugares, em muitas regiões, tinha uma massa de pessoas assistindo. E isso foi muito impactante. E dali começou a tradução do Novo Testamento em algumas línguas. Inclusive hoje já foi formado alguns grupos para dar continuidade a isso. Depois dessa conclusão dessas línguas no filme de Jesus, começamos mais com outro grupo que terminou também e já tem agora o filme de Jesus em 11 línguas lá em Guiné-Bissau. Então louvamos muito a Deus por isso. E hoje se encontra em todos os lugares pessoas se aproveitando. E antes de prosseguir, vou mostrar essa parte, mostrar um vídeo. Pode mostrar aquele de DVD? Não, aquele de DVD. Para mostrar assim o testemunho das pessoas falando sobre a experiência que tiveram depois de ter a palavra de Deus na sua língua, porção de palavra de Deus, o testemunho, não é? E como foi impactante. Então isso foi mostrado, inclusive, aquele texto que foi lido de manhã, ontem, onde povo de toda raça, língua ia aparecer diante do trono. Então foi mostrado que é importante as pessoas ouvirem a palavra de Deus na sua língua materna. Então foi montado isso. Vamos ver um pouquinho disso. Boa nova para toda raça. Seria em crioulo. No papia balança. Eu teria balança. Fada. Nada. A mim não tem papel crioulo. A mim caçanga. A mim cobiá. Mi mandinga. Mi mankai. A mi manjago. A mim dá papel bijugo. Mi da papia sonique. A mim balanta nhacra. A nós não dá para ver papel. A mim é fula. Noti maior. Ali na Guiné-Bissau, Deus abençoando com a presença de manga de grupo hétero.
Cada raça tem a sua própria língua, seus próprios costumes. No livro de Atos, capítulo 2, onde que Deus começa como por sua igreja. E usa gente de toda língua, de toda raça. No Apocalipse, capítulo 7, e fala de gente de todas as nações, tribo, povo, com língua. Ele afirma diante do trono de Carnel, vestido de branco, com ramo de palmeira na mão. No tempo que passa, nos primeiros anos de colônia português, gente que vêm de fora, e vêm para fazer no cativo. E que vêm para contar no bom nova, na nossa língua, para não poder entender o direito. A igreja de que tempo, então usava som latim com português. Pouco gente escuta entendê-lo. Assim, manga de gente na anda para no escuro, a goce, e chega tempo de Deus para no país. Deus me se toca na coração de cada quem, na sua própria língua. E ali na Guiné-Bissau, a Bíblia é traduzida para português, e gente está lendo, mas se tem pouca compreensão. Gente que muito tem entendido direito a palavra de Deus, é ler, mas cada muito entende. E bem parece tradução na crioulo, cujo é tio. Até na começar, gente que muito entende aquela, né, que muito está lendo, mas com o tempo, gente começou com a importância de ouvir a palavra de Deus na língua própria. Que não é agora e que tem mais Bíblia na crioula. A hora que chega só e está rebatendo tudo que tem. Essa mais não encorajando para mostrar o valor de palavra de Deus na nossa língua. Mas como é que não pode chegar a palavra de Deus para tudo nos gentes? Projeto Lucas na Lenden está na treina pastores com outros gentes para saber maneira de traduzir. Ele aprende maneira de tornar bom nova nas línguas de Guiné-Bissau. Para a língua que eles é mama, é tanto entender direito. Então, e tem manga de diferença. Também não fica como gosto que a palavra de Deus na tornar nas línguas próprias maternas e na tem a diferença mais grande. Para ver esse está olhado claro, hora que na igreja onde que e tem um povo onde que está a maioria deles, hora que ela canta na sua língua própria, e estou olhando que grande diferença, gente está canta com coração de verdade, com vida, para ver que cantigas e na toca seu coração. E vem gente de manga de nações, para poder treinar eles, chegam a boa nova, na língua, que está falando no coração de cada quem. Não precisa de jovens, que está pega teso para fazer trabalho. Goste e oportunidade para quem comece ser do servo de Deus. Mister para todos os jovens de Guiné-Bissau, para estudar direito, para conhecer a palavra de Deus direito, para ser missionário, para poder engajar todo o povo de Guiné-Bissau, se amanhã para eles que vão conhecer Cristo, se amanhã Salvador, para poder ser salvo, se amanhã. Ah, bom? Pode ser um daqueles jovens que estuda linguística e teologia, para poder dar a palavra de Deus para outros. Se você tem vontade, você pode ser um missionário de Deus, não usa para abrir porta para a raça de Guiné-Bissau, para a luz de Cristo, por iluminar eles também. Essa é uma maneira que Deus está mostrando aqui amor. E tem um ponto principal nesse trabalho que não podia olhar, gente vindo fora, não vestir. Como meu irmão fala ali, é casa ali, e que é mais importante do que no alma. No alma mais importante diante de Deus. E Deus não mostrou esse amor. E mostrar para nesse filho. E continuar a mostrar ainda. Porque a construção de casa é só maior. Deus mostra aqui amor. Traduzir Bíblia e com trabalho fácil, mas Deus pode usar para não poder ter Bíblia na manga de línguas. Tempo chega. Irmãos, você está pronto para ajudar? Vamos se ajudar com o tempo, ou com a oferta, ou com a oração? Coração e fé,
para militantes